gravar. Então, só para a gente recapitular, antes de pensar nos trabalhos, que nós falamos na última aula. Nada. Eu adoro quando vocês prestaram atenção na última aula. A gente falou do planejamento da gestão pública, né? Foi? Sim? Talvez? Não? Foi, sim. E na sequência eu falei daí ia comentar as 3 principais ferramentas, né? Falar do plano plurianual, da lei de diretrizes orçamentárias e a lei do orçamento anual. Acho que caiu até uma situação muito engraçada, porque a gente, teoricamente, vai tocar pelo menos um pouquinho nesse assunto um dia depois da entrega da lei do orçamento anual do governo federal, né? Ontem foi feita a entrega, alguns pontos interessantes, várias críticas, como todo orçamento anual, mas isso a gente vai deixar para depois das apresentações. Algumas equipes ou alguns alunos ou não entraram em algum grupo ou não me passaram a lista. Isso me deixa um pouquinho preocupado, que daí matou o meu controle. Professor, o nosso foi ontem, até peço desculpa, porque tá acontecendo um monte de coisa aqui, mas foi ontem o e-mail. Não, mas eu recebi o de vocês. Espera aí. Então, até vou compartilhar aqui bem rapidinho para vocês olharem, né? De repente, mandaram, caiu, o e-mail voltou, alguma coisa assim, ou vocês não se atentaram, ainda está em tempo, né? Então, aqui tem uma listinha com todos os nomes, e esses alunos, então, deixa eu ampliar aqui. Amanda, Cibele, Daniele, Fábio, Giovanni, Jaqueline, Jonathan, Maria Catarina, William, estão sem equipe. Eu peço que... Diga, Leandro. A colega Alice Belli, ela está fazendo, parece que só uma matéria esse semestre, professor. Não, pode acontecer isso. Essa lista é a que saiu no meu AVA. Então, eu pego ela. E essa lista acabou saindo enquanto ainda tinha os ajustes de matrícula. Peguei ela. Então, provavelmente tem aluno aqui que não está na disciplina mais, que conseguiu dispensa, algo nesse sentido. Aí não tem problema. É só para ficarem cientes. Todos os demais, então, têm os seus temas. E, por sorte, eu nem... Na verdade, uma equipe só que eu pedi para trocar, eles trocaram numa boa. Mas as escolhas foram bem variadas, então foi bem fácil organizar. E hoje a gente começa com 3 equipes, né? Isso? Isto. Quais são? Vamos lá. Professor, Diga. em esse tema aí que você passou, eu juro pra você, eu tô procurando. Não tô achando o conteúdo dele, professor. É um dos temas mais difíceis, realmente. Sabe onde vocês vão conseguir achar? Na biblioteca? Não. No Google Acadêmico, em forma de artigo só.
Poxa, professor, por que você deu esse tema, então, sendo que você está vendo que não acha conteúdo? Não acha, mas é uma busca específica. E são 2 equipes que têm esse tema, tá? Então, aqui tem a Bruna, a Geislin, a Maria e a Teodósia vão fazer também. Fica a dica para as 2 equipes. Ah, professor, mas por que esse Elas vão tema? fazer o mesmo tema? E dá, tranquilamente, sabe por quê? Não é uma teoria só que se aplica aqui. A gente tem várias que vêm surgindo, que Professor, são mas se desse já existe essa enfoque. dificuldade de localizar o conteúdo, vamos localizar as mesmas informações. Não se preocupe, Jéssica, dá certo. Mesmo assim, a maneira que cada um expõe fica diferente. Então, podem ficar tranquilos. Mas fica esse conselho, tentem olhar no Google Acadêmico, ou para quem... Isso vale também para quem depois for fazer o TCC, quiser buscar artigo, tem esse site aqui, ó, www.spel.org.br. Também é um site... Professor, cola ali para nós, por gentileza, nas mensagens, para a gente copiar, por favor. Tá, peraí. Ele é um site com indexação de artigos de várias e várias revistas. Então, são todos artigos extremamente confiáveis que vocês podem usar para TCC. Inclusive, até se fosse, vou tentar um projeto de mestrado. Pode usar artigo à vontade, porque ali é de fonte extremamente confiável. Saiu lá o... Deu boa já. Até abri aqui ele. Para vocês conhecerem. É esse site aqui, né? Vocês podem pesquisar material lá, que ele é de fonte bem confiável. Só a título de informação ali, colei no grupo da matéria lá para os colegas. Inclusive aqui, se vocês olharem, quem mantém esse site é a Associação Nacional de Programas de Pós-Graduação em Administração. Tá? Mas Tá bem, professor. para a área de vocês não tem. Quer dizer, tem, mas é uma fonte bem confiável. Agora, as 3 equipes de hoje. Não existe, vamos falar assim, uma ordem para apresentar o trabalho. A gente vai falar... Eita, certo, puxa aqui. Sobre a teoria das relações humanas no ambiente público, teoria do comportamento organizacional e a teoria do desenvolvimento organizacional. Deixo aberto a voluntários para apresentar primeiro. Podemos começar, professor. Podem? Então, peraí, Nós vamos à teoria das relações humanas. Diga lá, Wagner. Podemos ser o segundo, professor? Pode. Então, já temos o segundo e daí, consequentemente, o terceiro. Deixa eu parar aqui minha apresentação. Então, a equipe da Karina ali, se quiser compartilhar material, podem ficar à vontade. Beleza, professor, o Felipe vai compartilhar. Tá. Um segundo, professor, estou ajeitando aqui. Sim, senhor. Senhor, eu não vou participar porque eu estou resolvendo um monte de bucha aqui, tá? Então... Tranquilo, Jéssica. Deixa eu perguntar uma coisa, professor. Anteriormente, eu acabei esquecendo de fazer a atividade de frequência lá. Eu não sei se o professor lançou. Tá dentro... Até isso é um ponto interessante para comentar.
ela não está junto naquela aba atividade de frequência. Uhum. Ela está junto com o próprio material da aula. Logo embaixo do material da aula tem a questão de frequência. Está fechado já, não, professor? As das aulas... Não, né? Daí se não está na aba de frequência, não está fechado. Não é que não está na aba de frequência. Na aba de frequência eu não coloquei nada, porque eu esqueci. Pois Por é, eu causa do também semestre ando passado. esquecendo de responder. Aí eu acabei colocando junto com o material da aula. Embaixo do material da aula tem um íconezinho, questão de frequência. Atividade de frequência. Mas eu posso reabrir para vocês. Isso não tem problema. Ok. A professora Débora está fazendo com o relatório de que o AVA manda para ela, né? Aham. É que eu não... Eu tenho ferramenta que a Débora tem que eu não tenho, tá? Que ela tem uma senha, vamos falar assim, de chefe. Mas eu abro para vocês lá. Isso daí é só responder. Todas as questões que eu coloco lá são mais tranquilinhas. Só para controlar a frequência mesmo. Pode começar, professor? Podem, fiquem à vontade. Boa noite, pessoal. Nós vamos falar sobre a teoria das relações humanas. Pode passar, Felipe. Bom, então a teoria das relações humanas, ela teve origem nos Estados Unidos através do resultado das experiências de Elton Mayo. Elton Mayo, ele é o idealizador, né, dessa teoria, e ele é psicólogo, cientista, e essa experiência foi chamada de experiência de Hartor, não sei se assim fala, e ocorreu porque o Elton Mayo constatou a necessidade de tornar a administração humanizada e democrática e também entender o quanto as ciências humanas influenciam as organizações. Então, essa teoria, ela analisa o comportamento humano no ambiente de trabalho, né? Então, Elton Mayo, ele foi até uma fábrica de equipamentos eletrônicos chamada Hartor, por isso o nome de experiências de Hartor, e ele foi até esta fábrica coordenar uma experiência onde foi possível perceber que os funcionários estavam conduzidos pelo excesso de trabalho, acidentes no ambiente de trabalho, rotatividade, má condições de realizar suas atividades ali no dia a dia. Então, o estudo, né, do Elton foi dividido em diversas fases de análise, onde ele criou uma nova visão para recuperar as empresas, né, com foco principal no cuidado com o ser humano. Então, o estudo ocorreu em 4 fases, né? A primeira fase foi observado 2 grupos de trabalhadores que executavam o mesmo serviço, porém em iluminações diferentes. Então, um grupo trabalhava sob iluminação constante, o outro não. Então, ele percebeu que o fator psicológico influenciava na produção, pois quando a iluminação aumentava, produziam mais, né? E quando a iluminação diminuía, os operários produziam menos. Na segunda fase, foi estabelecido pequenos intervalos de descanso, com distribuição de lanches ali nos descansos, e mudaram também formas de pagamento. Então, esse estudo percebeu, então, que os trabalhadores apresentaram maior rendimento na produção quando trabalham satisfeitos. Na terceira fase, os pesquisadores, né, ali, se preocuparam com as relações entre os funcionários e o entrevistaram para conhecer suas opiniões, o que pensam a respeito das punições, né, na época aplicada pelos seus superiores, e descobriram uma organização informal dentro da empresa. Na quarta fase, né, do experimento, os pesquisadores fizeram pagamentos de acordo com a produção do grupo e não mais individualmente. Então, eles perceberam que os trabalhadores tornaram-se mais solidários uns com os outros trabalhando em grupo, tá? Então, assim, a teoria das relações humanas defende que os trabalhadores possuem influência direta na qualidade, na produção e no desempenho da empresa como um todo. Então, o que a gente concluiu ali, né? Então, através dessa teoria, é possível, né, concluir que o trabalho é uma atividade tipicamente grupal, né? Onde o trabalhador reage como membro de um grupo e não como uma pessoa isolada, e que uma organização é incapaz de elevar a produtividade se as necessidades psicológicas não forem descobertas e satisfeitas, né? Bom, então agora vamos falar dos principais enfoques da teoria das relações humanas.
Boa noite. Falar um pouco sobre organização formal e informal na teoria humanistas. Então, como a Karina falou ali, segundo o livro, ele estuda para buscar compreender a diferença de uma organização formal e informal. Então, pode passar o slide, por favor? O que seria a organização formal? Seria mais os objetivos da empresa, seria definir os níveis hierárquicos, as relações funcionais. Então, tipo, é algo que para você falar com o seu gestor, você tem uma ideia, você tem que falar primeiro com o seu gestor. Você não pode passar por cima dele. Você não tem essa liberdade para chegar diretamente em quem toma a decisão para dar a sua ideia. Já na informal, pode passar, por favor? Já é um pouco mais livre esse ambiente, esse convívio entre as pessoas, não tem essa, vamos dizer assim, essa barreira, entre aspas. Então, ela funciona de uma maneira espontânea. Ela pode ocorrer também, lógico, ela ocorre também em eventos formais, que nesse momento seria no café, que ocorre o café da tarde, o momento que a galera sai da sua mesa, vai lá pegar alguma impressão, troca ideia com alguém, conversa sobre coisas além do trabalho. Mas ali também você consegue ver que tem com quem você consegue se dar melhor, criar um certo vínculo, uma amizade, tem conflitos, mas a gente sabe que nesses ambientes, pode passar, por favor, eles não andam juntos. Então, tipo, vai ter um momento que vai ter treta, que vai ter alguma confusão, e para isso que serve a gente, para isso que servem os administradores, para poder solucionar esses problemas que vêm a ocorrer, saber contornar isso e também aproveitar o melhor de cada um. Tudo na forma do melhor de cada individual e também no prol do grupo, que é o prol da empresa, alcançando os objetivos finais. Boa noite. Eu vou falar um pouco sobre a motivação. A motivação, ela depende de um nível de produtividade individual de cada pessoa. E para a motivação ser produzida, ela depende de três forças básicas. A primeira é a expectativa, é a força de desejo de alcançar algum objetivo individual, por exemplo, algum bem material que você quer comprar, ou seja, um carro, uma casa, um apartamento. Então, você vai criar essa motivação dentro do seu trabalho para alcançar esse objetivo. A segunda é a recompensas. É a produtividade junto com o objetivo individual, onde você pode ser recompensado em troca de algo, como no trabalho com metas alcançadas e bonificações. A terceira é a relação entre a expectativa. É criar seu próprio nível de produtividade em qualquer situação para ter uma expectativa futura de motivação. Pode passar. Esses três fatores, eles, então, determinam a motivação de cada pessoa, para que ela tenha para que ela produza a sua produtividade em qualquer situação. Assim, a motivação, ela molda vários comportamentos diferentes, ou seja, a pessoa percebe consequências de cada opção de comportamento como um conjunto de possíveis resultados de seu percentual. Boa noite, professor. Boa noite, pessoal. Eu vou falar um pouco sobre a liderança. Então, dentro da teoria das relações humanas, Elton Mayo, ele fez experiências, ele fez estudos, onde foi comprovado que os colaboradores, eles se sentiam mais confortáveis e mais motivados com líderes mais democráticos, né, com uma liderança mais humana. Então, eu trouxe aqui os conceitos, né, de liderança. São os três conceitos: liderança liberal, a autocrática e a democrática. Então, a liderança liberal é aquele estilo de líder que ele vai designar as funções para os colaboradores e não vai se preocupar, vai deixar com que cada colaborador faça, né, da sua forma, do seu jeito. Ele permite, né, que os funcionários deem opiniões, críticas, sugestões. A liderança autocrática é o tipo de liderança que tinha antigamente, uma liderança, assim, uma pessoa com característica mais severa, aquele tipo de líder que ele não permite ouvir sugestões, né? Então, isso é complicado para uma empresa, porque o funcionário, o colaborador, ele está trabalhando ali, ele sabe, de repente, ele tem alguma opinião do que pode ser melhorado, então é bem bacana que tenha essa oportunidade, né, dos colaboradores darem a sua opinião.
Então, a liderança democrática, ela já faz isso. A liderança democrática, ela permite com que o colaborador expresse a tua opinião, dê sugestões. É uma liderança onde o líder, ele vai estar junto no time, né, junto com os colaboradores, incentivando, motivando. Então, antigamente não existia muito essa democracia. Antes era mais autocrático o sistema de liderança. Então, após esses estudos de Elton Mayo, ele pôde apontar que a democracia e a humanização seria melhor dentro das empresas. Então, pode passar, Felipe, por favor. Então, aqui uma frase impactante, né? Uma boa liderança é um ponto fundamental dentro de uma organização. Então, seja em qualquer empresa, seja uma empresa pequena, uma empresa média, uma empresa grande, né? Então, o líder, ele é como se fosse o pilar de uma empresa, né? Então, ele vai tomar as decisões importantes que vai impactar diretamente nos resultados. Então, o líder, ele vai ajudar, auxiliar como o funcionário individual, né, como grupo, assim igual o João comentou, e essa seria a parte da liderança. Oi, Felipe, não sei se você está falando, mas está mudo. Desculpa, gente, eu não vi que estava mudo. Vou continuar aqui. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre a comunicação. A comunicação, ela é basicamente uma troca de informações usando um instrumento como ou palavra ou então alguma mensagem ali dentro do grupo. As principais finalidades da comunicação é proporcionar informação e compreensão necessárias para que as pessoas, dentro do contexto empresarial, possam exercer suas funções. Ou seja, a principal função da comunicação é você fazer com que o receptor, no caso a outra pessoa que você está se comunicando, receba a mensagem de forma clara e positiva. Porque se houver alguma distorção nesse meio, é capaz com que a informação que você está tentando passar, ela não seja necessariamente compreendida pela outra pessoa. E, além disso, dentro das organizações, ela tenta promover atividades necessárias para a promoção e motivação, cooperação e satisfação dos empregados. Ou seja, ela tenta fazer com que todos ali consigam compreender todas as informações e possam levar isso para frente, sabendo o motivo ou então o que deve ser prestado ali. Aqui uma frase também que alguns autores humanistas, eles detectaram ali que dentro dessas comunicações, às vezes pode gerar um pouco de equívoco, porque muitas das vezes as pessoas que justamente estão recebendo essa mensagem podem não entender da melhor forma. Isso acaba dando aspas para outras interpretações e tomada de erros, decisões erradas, enfim. Aqui falando um pouco da dinâmica em grupo dentro das relações humanas, que ela tem o interesse dos componentes do grupo que pode ser ativada por meio de estímulo e motivação, no sentido de facilitar a harmonia entre os grupos. As pessoas que também têm a necessidade de estabelecer relações uma com a outra, dentro da teoria das relações humanas, elas representam uma atitude, um estado de espírito que deve prevalecer no estabelecimento e na manutenção entre as pessoas. Pode passar, Felipe. Aqui também as relações por uma atitude, um estado de espírito ou uma maneira de ver a coisa que permita compreender as pessoas, respeitando sua personalidade. Essa dinâmica em grupo também pode ser aplicada a qualquer situação, no lar, na escola ou no trabalho. E seria isso, o nosso grupo.
nossa apresentação. Obrigado a todos que prestaram atenção e todos tenham uma boa noite. Calma, não fujam. Vamos puxar o ponto importante. O que vocês acham dessa aplicação ou da utilização da teoria das relações humanas no ambiente público, gente? O que vocês me dizem? Ela é aplicável, não é? Com cuidado? Professor, eu acredito que seja aplicável. Posso falar porque eu trabalho numa, faço estágio numa, e então eu tenho liberdade, entre aspas, para ter essa parte de trocar ideia com o gestor acima, o gestor de outras áreas, dar algumas ideias. E na parte de café, assim, tem bastante confraternização entre a gente. Então, essa parte informal rola bastante. Pode falar, Leandro. Talvez o ponto ali de recompensa, né, que eu entendi, onde trabalha-se mais, está mais envolvido, talvez essa parte não tenha, né, por ser público. Salário, por exemplo. Não vem um plus no salário porque a pessoa se dedicou, produziu mais, tal. Ela, em alguns pontos, ela existem níveis de restrição na aplicação, né? Então, ela é aplicável, é muito usual, mas a gente sempre tem que tomar uns cuidados. Luana, pode falar também, vamos lá. Então, professora, a parte de recompensa, benefícios, eu acho que deixa bastante a desejar. Eu acho que o benefício assim mais palpável que tem no âmbito público é a estabilidade. O restante, eu acho que é bem precário. Ela é o processo da aplicação de qualquer teoria no ambiente público, ele é um pouco mais lento. Né? Essas teorias a gente já vê plena aplicabilidade no ambiente privado, né? Concordam? Mas, igual esse ambiente que o João Lucas comentou, de um setor público mais colaborativo, com uma certa liberdade, muito cuidado com isso, liberdade de comunicação entre os funcionários é algo muito recente. Por que será? Primeiro, nunca vai ser um ambiente totalmente informal. Porque a gente tem muita burocracia aplicada, né? A gente depende da burocracia nesse ambiente estatal para controle. Isso dificulta um pouco essa aplicação. E outra, todo o processo de alteração aí vem lá dos princípios da administração pública, muito pautado em lei. Então, a figura dos benefícios, Leandro, ela é muito difícil de vir sendo implantado. Por incrível que pareça, existe, tá? Claro, não são todas as áreas, mas a gente vê remuneração também atrelada à produtividade. Diga, João. Então, falando um pouco mais de lá, então, existem projetos que têm o PPD. Então, seria a participação dos lucros também. Se o projeto deu certo, o indicador deu certo, está batendo, você acaba ganhando um bônus daquilo. E também tem o PLD. Então, eles também recebem. Então, acredito que, por ser assim, eles ajustem também. Só que daí a dificuldade é que é tudo mais demorado, né? Sim, muito demorado. Tem essa parte burocrática, é bem claro que a gente vê lá, mas, querendo ou não, é possível. Leandro, pode falar. Sobre a participação, né, como eu acho que a Bianca estava falando, a parte ali que vinha lá de cima, né, agora todo mundo participa. Eu acho que só essa situação de você poder estar participando do projeto, as pessoas te ouvindo, né, para uma possível mudança, isso aí já te torna mais engajado, né, não necessariamente um resultado financeiro, um benefício aí que é palpável, né, mas eu acho que
a gente já se sente mais importante estando participando disso, né? Você começa a gerar uma sensação pertencimento àquela entidade, né? Sim, sim. A frase, é igual aquela frase bem popular, você acaba vestindo a camisa por entender que você faz parte daquela organização. Isso mesmo. Pode falar, Lana. Mas, professor, você falou da burocracia, mas segundo a teoria da burocracia, eu não me lembro, acho que é Max Weber, né, se eu não me engano? Isso. Ele diz que a burocracia é necessária, ainda mais quando se tem que prestar contas, né? Então não tem como fugir disso. Não tem. E a gente nunca vai ver o ambiente público eliminando essa burocracia, tá? A gente pode ver ela, como eu falei na aula passada, deixando de ser uma burocracia, né? Esses controles burros para efetivos controles. Mas vai sempre ter. E isso daí acaba trazendo um pouco da dificuldade nessa implementação de boas práticas para a gestão de pessoas, né? Mas ela vem surgindo. Graças a Deus, né? Apesar que eu não sou do ambiente público, mas a gente acaba conseguindo enxergar um pouco mais nos nossos resultados, no serviço público ofertado para a gente. Eu até, no final da aula, eu quero mostrar um livro para vocês, aí ver esse tipo de material, eu acho que é interessante vocês conhecerem não só para a gestão pública, mas para toda a gestão de pessoas. É uma parte de ferramentas de diagnóstico nesse sentido, tá? Vamos continuar. Quem vai apresentar agora a equipe do Wagner, né, Wagner? Isso mesmo. Então, estão a postos? Podem... Preparados, professor. Então, professor? Diga, Henrique. É o nosso grupo que vai apresentar agora, do Wagner ali. A Maria, ela tá também no nosso grupo, acabou acontecendo um imprevisto aí, ela ficou sem internet, ela tentou mandar mensagem agora, só que daí ela não vai apresentar, mas ela participou no desenvolvimento do trabalho, fez todos os, vamos dizer assim, os testes com a gente, então ela só não vai apresentar, beleza? Tranquilo. Então podem assumir. Já vou compartilhar aqui, professor, peraí. Só confirma se está aparecendo tudo certo aí, pessoal. Estou com uma tela só. Tá. Podemos começar? Beleza. Boa noite a todos. Nosso trabalho é sobre a teoria do comportamento organizacional. A nossa equipe é composta aí por mim, Henrique. Pode passar o slide, Rodrigo. Pelo Rodrigo Gasperin, pelo Wagner Batista e pela Maria. Acho que travou aqui o slide, não está passando. Pode passar, Rodrigo. Tá avançando ou não? Não. Eu abri a apresentação. Então a coisa pode ser assim mesmo, professor? Só passando aqui? Tá, agora foi. Bom, então como eu disse, né, nosso trabalho é apresentado por mim, pelo Rodrigo Gasperin, pelo Wagner Batista e pela Maria Vitória. Eu vou falar um pouco sobre a teoria do comportamento organizacional, um breve resumo, e aí depois dar sequência com o Wagner. Essa teoria do comportamento organizacional, ela vai estudar as relações do indivíduo, uma vez que ele faz parte da organização. Ou seja, ela estuda tudo aquilo que... Ela busca compreender o comportamento das pessoas que fazem a organização ser o que é realmente a organização, composta por pessoas com um objetivo no final. Então, ela vai entender, vai compreender as suas motivações, o que motiva o indivíduo a buscar o que ele almeja, as suas expectativas, né, com relação ao futuro, com relação à sua participação na empresa, as suas necessidades e também como ele acaba lidando também com os problemas que ele enfrenta dentro da organização. Algumas características dessa teoria do comportamento, a gente pode citar
por exemplo, que ela enfatiza nas pessoas. Então, ela tem uma ênfase nas pessoas, ela tem a preocupação com o comportamento do indivíduo na organização. Então, por exemplo, o processo de trabalho, e também ela estuda o comportamento humano, né? Como eu disse, a questão da motivação. Também podemos citar um dos grandes intelectuais aí da administração, que é Avenato, que ele diz também que a teoria comportamental ela surge no final da década de 1940, né? E com a evolução da escola das relações humanas. Então, basicamente, essa é a teoria do comportamento organizacional. Boa noite a todos. No caso, eu vou pontuar 3 pontos aqui do comportamento organizacional. No caso, é um indivíduo, grupos e estrutura. No caso, como definição, assim, só uma pincelada, o indivíduo é como características individuais, afetam o comportamento do colaborador. No estudo desse comportamento individual, busca entender as motivações, os valores, as competências e também os objetivos como foco deixar mais alinhado com as ideias do colaborador para que ele seja mais produtivo. Professor, aqui no caso, eu estava até só uma dica aqui no caso, eu estava conversando com meus colegas e vou dar algum exemplo em relação à empresa no qual eu trabalho, a Gestão do Brasil, metalúrgica. Aí, como aqui no indivíduo, aqui diz que motivações, valores e competência, motivações, e a gente pode citar o PLR, participação de lucro, o vale mercado, uma assistência médica de melhor qualidade no caso, e valores e competência de acordo, como é que eu vou dizer, o padrão da empresa que ela se encaixa basicamente no mercado. Eu penso que seja isso. E objetivo é o objetivo que ela tenta traçar no mercado, o foco dela principal. No caso, como no grupo, que no caso é indivíduo, grupo e estrutura, o foco está em relações dos colaboradores em conjunto com decisões coletivas, comunicação. Aí, o comportamento grupal tem como objetivo proporcionar um ambiente de qualidade para os colaboradores, para que eles estejam maior motivação dentro do trabalho, e com isso, obtendo maior sucesso nas ações em conjunto com a equipe. Aí, aqui, no caso, é basicamente a qualidade do trabalho que apresenta ali a estrutura. Não, a estrutura é o próximo passo. É a qualidade em si, no caso ali, não só as decisões, a comunicação, mas também o colaborador se encaixando dentro do grupo em si, como ele vai se desenvolver, no caso, né? E o outro fator em questão, que é a estrutura, o que está ligado à cultura da empresa, acaba unindo conjunto de valores e comportamento praticados por todos que estão envolvidos na empresa. Aqui é basicamente como é que eu vou dizer? O próprio nome já diz, né? A estrutura em si da empresa, né? Ela não, em conjunto com o colaborador e a empresa, vai unir valores e comportamentos no caso. Penso que seja isso da minha parte. Só liberar o áudio aqui, professor. Agora eu vou falar tanto com o destaque do Wagner nos 3 elementos, aí quanto do Henrique também na importância do comportamento organizacional, de tudo que ele representa para a empresa, diretamente ligado aos resultados. Eu vou trazer alguns exemplos, né, de tipos de comportamento organizacional, quando ele tem o foco na ética, né, que daí está bem ligado com as normas de conduta mesmo, quando esse comportamento organizacional, o foco é desenvolver atividades nessas normas de conduta, regras que foram estabelecidas, para os valores que foram cultivados dentro da empresa. Tem também com foco na responsabilidade, que está ligado diretamente em garantir para cumprir as obrigações que os colaboradores têm, as demandas de trabalho que é passado para cada um deles. Então, eles exercem como um todo o impacto coletivo, né, com todo aquele grupo ali, como o Wagner citou.
com foco no controle gerencial, é quando a organização ali, ela trata muito esse monitoramento, as atividades, controle de processos em geral, tanto da parte individual de cada pessoa, quanto do coletivo como um todo, e até por estar sendo bem monitorado, com bastante processos, tem bastante cobrança até por resultado, né, na maioria dos casos, nesse tipo de comportamento organizacional. Quando o foco é na competitividade, é realmente desenvolver nos colaboradores aquela competição interna entre eles, incentivando ali para que eles tenham aquela competitividade entre eles mesmos, para aumentar esse próprio desempenho e resultado de cada um, né? Que eles não fiquem acomodados no momento e que não queiram ficar um pouco para trás ali daquele colaborador que está do lado dele. Quando o foco é na autocracia, daí realmente é quando os líderes eles não abrem muito espaço, vamos dizer assim, para que o pessoal ali consiga manifestar ali, dar algumas opiniões, contribuir com muitas sugestões com o trabalho. Então, é quando a empresa é bem verticalizada mesmo, né? Bem centralizado ali o poder. E quando foca na perseguição, eu nunca passei por isso, espero que ninguém passe também, que é quando fala ali que o líder mesmo persegue subordinados, trata como subordinado mesmo ali o colaborador, né? Tem aquela perseguição em cima ali do colaborador em si. Avançando aqui, eu trouxe até um estudo de caso que eu peguei de um TCC que foi feito, até eu coloquei a data no final, ali acaba sendo 2018, mas achei bem interessante que foi uma pesquisa que foi feita, que ela pegou 3 formatos, empresas de pequeno porte, empresas de médio porte e uma empresa pública também. Então, ela abordou 4 pessoas de cada uma dessas empresas, a pessoa, e 4 pessoas, ou na hora do almoço, ou na entrada do trabalho, com algumas perguntas, e elas poderiam responder as perguntas com sim ou com não, e se elas não soubessem, elas poderiam responder pouca, muita ou até um não sei. Então, as perguntas elas são as mesmas, né, que fazendo a pergunta se a empresa ela é burocrática, outra pergunta se existe uma relação entre chefia e colaborador, se existe relação entre colaborador e cliente, a quarta pergunta que se na maioria das vezes o cliente ele fica satisfeito, a quinta quando a inovação, participação, liderança faz parte aí do dia a dia da empresa, do pessoal, dos colaboradores também, e se está feliz com a empresa que trabalha, né? Então, claramente também, né, por a empresa ser de pequeno porte ali, comparado também com a média que está aparecendo no caso, eu já vou mostrar a pública na sequência, a pequeno porte ela já tem a tendência, né, de ser até mais horizontal ali também, não só esse tratamento de comunicação interna deles, por ser menor também a quantidade de pessoas, mas claramente ela é realmente menos burocrática e também tem mais liberdade ali como um todo. E daí trazendo para a pública, né, que também é o nosso caso que a gente discute na aula, que ela tem bastante burocracia, né, mas até com essas respostas das pessoas e quebrando um pouco até do paradigma que tem mesmo, né, da empresa pública, né, que mesmo tendo processos internos bem burocráticos mesmo, né, mas ela também tem muita informalidade nessa questão do comportamento organizacional, para liberar um pouco mais colaboradores para falar, até o João comentou ali também, né, que ele trabalha e tem bastante essa relação com o gestor de forma informal mesmo, né. Então, como mesmo em 2018, que já tem toda essa mudança ali de um paradigma que tem pensando em empresa pública, por ela ser burocrática em relação a processos internos ali de realizar, mas pensando nessa parte de comportamento organizacional, colaboradores, ela já vem já de muito tempo para cá mudando bem essa parte, porque foi comprovado ali, né, também que toda essa questão de comportamento, quanto mais o colaborador estiver motivado, quanto mais ele estiver engajado, mais ele vai desempenhar aquela atividade ali que foi proposto para ele também, né? Então, por isso que vem sendo muito estudado cada vez mais isso e praticado não só nas empresas de pequeno e médio porte, grande também, mas empresas privadas, quanto também nas empresas públicas. E da nossa parte era isso, professor. Professor, só uma observação, até que o Rodrigo comentou ali no caso, aí você estava comentando lá em relação à apresentação dos nossos colegas anterior, vejo muita diferença, óbvio que eu nunca fui funcionário público, mas a gente nota muita diferença da promoção, no caso, né, da empresa pública, no caso, para a empresa privada. É muito mais rápido privado, porque basicamente depende só do indivíduo, né, não depende de um contexto, no caso, de uma organização em si, né. Eu penso que seja essa a ideia, no caso. E olha, ainda depende também, Wagner, que se a gente começa a pegar empresas de porte muito grande, essas promoções também às vezes são lentas. Então, acho que, claro, no ambiente público existe um regramento muito maior, né? Existe
um plano de carreira que é obrigatório a ser seguido, mas as empresas de grande porte também acabam existindo esses tipos de controle. Agora, uma situação interessante. Qual a principal diferença no olhar das duas teorias? Quem consegue me ajudar nesse ponto? Seria o foco no funcionário e outro na empresa? Exatamente, Rodrigo. Então, elas são teorias que se complementam, né? Às vezes até dá uma sensação que a gente está falando a mesma coisa, não parece? Sim, que a ideia de você focar nos funcionários buscando melhorar o desempenho e assim alcançar o foco da empresa. Então, ela se complementando, essa teoria do comportamento organizacional, ela ajuda a gente a enxergar como, pelo menos é uma visão minha, né? Principalmente de como que o funcionário vê também a empresa. E vocês, mais do que eu, daí, né, nessa parte de implementação de mudanças e controle, sabem que é importante o feedback para você corrigir erros, adaptar processos. E essas teorias, elas vão se complementando para que a gente consiga fazer uma boa gestão das pessoas que atuam, né? Claro, no ambiente público também é um pouco mais complicado esse tipo de análise, até por fato de ser um ambiente político também, né? Isso pode trazer vertentes um pouquinho fora do controle puro das teorias das relações humanas e comportamento organizacional. Mas é aplicável também no ambiente público? O que vocês acham? Muito, né? Então, vocês indo para uma gestão de pessoas no setor público, olhem com carinho para as duas teorias, para vocês melhorarem esse funcionamento da máquina pública através da satisfação das pessoas que lá estão, né? E lembrando, quando a gente fala ambiente público, não é só governo federal, estadual, prefeituras. A gente tem empresas públicas também que têm uma série de regramentos, mas que necessitam também desse olhar, né? Agora, para a gente complementar essa figura das teorias, quem é a próxima equipe? Deixa eu olhar aqui. Está aí? Não? Sim, é nosso professor. Vendo vocês? Então, podem assumir. Bom, boa noite a todos. A gente vai falar um pouquinho sobre a teoria do desenvolvimento organizacional. Daí a nossa equipe é composta pela Gabi, pela Larissa, pela Maria Eduarda Zelensky, por mim, o Renan, o Rodrigo Vieira e a Zabelê. A gente fez uma breve introdução sobre o que é essa teoria, que nada mais é do que uma estratégia, na qual ela tem que ter uma visão sistêmica, tanto do ambiente interno como externo, e ela tem essa necessidade de mudar certos padrões, seja ele na parte comportamental, de valores, as atitudes dos profissionais e etc., no qual facilita na adequação dos ambientes. Agora aí.
Bom, a teoria do desenvolvimento organizacional ela foi criada para facilitar o desenvolvimento das empresas e o crescimento. E tem dois fatores, o fator externo e o fator interno. O fator externo, a gente pode citar os avanços tecnológicos, globalização, economia, o surgimento de novos valores culturais e também a sociedade de concorrência do mercado, né, que são os que mais afetam a empresa. E o segundo é o fator interno, que é a organização da empresa. No fator interno, a gente pode levar em considerações a questões como a estrutura da empresa, a capacitação dos profissionais, valores e o clima organizacional, o que propõe uma boa gestão, no caso. Essa teoria ela surgiu em 1962 com o objetivo de contribuir para o desenvolvimento das organizações, em consequência da globalização da economia e do surgimento dos novos valores culturais e sociais da época. Com a Revolução Industrial do século XVIII e XIX, os métodos utilizados naquela época eles se tornaram obsoletos. Então, surgiu assim necessidade de mudanças. O conceito dessa teoria ela está relacionada com a teoria comportamental e tratando do comportamento humano, das atitudes e da estrutura das organizações. Vários autores eles participaram das discussões sobre essa teoria, mas esse carinha aí, que eu não sei falar o nome, Leland, foi ele quem iniciou os estudos da teoria. Eu vou falar sobre os benefícios dessa teoria. Eu vou começar falando um pouco sobre o desenvolvimento constante dos colaboradores. Ele diz muito sobre a capacidade organizacional de planejar e desenvolver seus colaboradores através das atividades dentro do ambiente da empresa, né? Como treinamentos, dinâmicas, eventos e também interações entre as equipes, gerando uma troca de conhecimento, experiências e otimizações do trabalho. No aumento do índice da satisfação das equipes, ela otimiza o trabalho dos colaboradores, gerando uma maior satisfação e motivação para desempenhar as funções, que no final acaba gerando maior produtividade com eficiência e eficácia. A comunicação corporativa, ela tem como objetivo integrar todos os envolvidos com a empresa, através de realizar uma boa comunicação para que todos estejam atualizados sobre as mudanças dentro da corporação, seja nos procedimentos e regras da qualidade, que faz com que todos tenham a mesma informação, evitando ruídos e um mau clima organizacional. O clima organizacional ele é essencial nas organizações, visto que uma empresa que possua um bom clima organizacional ela ganha inúmeras vantagens, né? Seja na eficiência, na satisfação dos colaboradores e também em todos os setores da empresa que se conversam, digamos assim, fazendo com que a empresa ela diminua significativamente os riscos dos processos. A evolução nos produtos e serviços prestados é com a evolução, né, que a produtividade ela aumenta, visto que a melhora dos procedimentos, processos e pessoas faz com que toda essa cadeia logística de produção aumente a produtividade e diminua os riscos. E, por último, o aumento no lucro da empresa, com o desenvolvimento organizacional funcionando, os resultados da empresa são diretamente afetados e, consequentemente, os lucros eles caminham junto com a melhora da organização. O que faz com que a empresa evolua cada vez mais, aumente o seu aporte e principalmente gere uma boa vantagem competitiva em relação aos concorrentes. Eu vou falar um pouco sobre os estilos da administração. E segundo o Chiavenato, sei lá como que fala, professor? Chiavenato, sei lá como fala. Acredita-se que existe vários estilos de administrar uma organização, né? E para ele, administrar é uma forma que os gestores se dirigem aos comportamentos das pessoas. Então, eu separei dois grandes estilos, que é do professor Mike Gregor, que é a teoria X e Y. A teoria X é um estilo mais rígido,
e autocrático, nos quais os padrões das organizações devem ser seguidos alinhadamente, então passo a passo ali. E na teoria X, o indivíduo ele não pode estimular sua criatividade, porque ele não tem opinião devido à hierarquia, porque a empresa é quem manda. E ali na teoria Y é um estilo mais democrático e dinâmico, no qual os colaboradores eles podem falar as suas opiniões, as suas ideias referente ao funcionamento da empresa. E nessa teoria, o administrador ele desenvolve todas as pessoas motivando, e que faz com que o comportamento do indivíduo, né, do colaborador, seja de acordo com os objetivos da empresa. Pode passar. Sobre a teoria das decisões, ela é um estudo das escolhas das pessoas ou agentes. Ela vem ajudar a entender a lógica por trás das decisões que os consumidores, profissionais, eleitores, como está citado ali, fazem. Por ela fazer esse estudo, essa ajuda, ela é classificada como um tópico interdisciplinar, estudado por vários setores, economistas, psicólogos, cientistas, matemáticos, por aí vai. E a teoria da decisão pode ser dividida em dois ramos, a normativa e a descritiva. A normativa, ela analisa os resultados das decisões e pode determinar as melhores decisões dadas de acordo com as restrições dentro do estudo. Já a descritiva, ela analisa como esses agentes realmente tomam as decisões e como eles chegam nesses melhores resultados de acordo com essas restrições e essas suposições que vêm a acontecer. Então a gente sabe, né, professor, que alinhar os objetivos organizacionais com os objetivos individuais para que todos os dois, né, cheguem no mesmo objetivo final, gera um conflito de interesse muito grande para a maioria das empresas. Porque os objetivos organizacionais, eles servem para que a empresa determine uma meta, né, na qual a organização pretende chegar, informando os critérios de desempenho, como proceder passo a passo, para que seja tudo de uma forma correta, né? E já os objetivos individuais, eles dependem do funcionário. Então, qual é o objetivo que o funcionário quer chegar dentro da empresa? Qual é o cargo? Qual é o cargo que mais se identifica, né? Entre outros. Esses dois objetivos, eles são interligados. E eles dependem um do outro para que eles possam atingir a meta final estabelecida pela organização. A gente separou algumas práticas do desenvolvimento organizacional para ajudar na eficiência de um bom funcionamento empresarial e expandir o conhecimento dos funcionários. Então, ali o primeiro tópico, né, é aconselhável que todas as empresas elas façam treinamentos com as equipes, a fim de deixar claro qual que é o objetivo final da empresa, né, explicando a importância de atingir a meta estabelecida, sua visão, seus valores, né, e ali como o segundo tópico, como uma estratégia, é muito importante manter o incentivo do colaborador, reconhecer produtividade, desejar um bom início de mês, fazer happy hours, mostrar que além do trabalho, a empresa também se preocupa com os mesmos, né? E como consequência, igual a Larissa disse ali anteriormente, esses atos eles vão diminuir a rotatividade dos funcionários e fazer com que os mesmos se esforcem em prol da organização. Então, mantém uma boa imagem para a empresa, a produtividade aumenta, né? E por último, professor, como você falou, realizar vários feedbacks com todos os colaboradores, colher opiniões, ideias, saber como que está indo a sua produtividade, saber se tem alguma dificuldade, para que a empresa possa focar nesses objetivos, né, nessas dificuldades e a alcançar o seu objetivo o mais rápido possível. E obrigado a todos. Bom, mais uma teoria que se complementa junto com as outras duas, não? Sim, professor. Sim. A gente tinha dois enfoques, uma visão da empresa, um olhar da empresa,
um olhar sobre o funcionário, e essa teoria vem em complemento, pensando como unir esse conjunto, aí pensando no meio privado, né, para a obtenção de um lucro melhor, né, como ter lucros maiores. Para o setor público isso muda um pouco, né? Como unir o organismo público, como unir esses funcionários e pensar como um organismo só, com um objetivo um pouco diferente, né? Já que prefeitura, governo, geralmente não tem objetivo lucrativo. Fazer a fila andar, né? Mais ou menos isso, fazer a fila andar. Então, o pessoal que está no posto de saúde ter a sensação de um serviço melhor. Aquele pessoal que vai na prefeitura para buscar algum serviço, ter o sentimento que foi melhor atendido. Ou com que as obras públicas saiam no tempo mais satisfatório possível, né? E não tem como pensar nisso sem trazer a figura da pessoa no ambiente público, né? Por quê? Qual que é a principal característica das entidades públicas? Não ter lucro. Atendimento ao povo, né? Também, mas ela é basicamente um prestador de serviço, né? Ela é um grande prestador de serviço. E reparou que mudou o papel aqui? Eles por serem, né? Por lidarem com o orçamento público, o dinheiro do povo, eles deveriam ser mais presentes. Por exemplo, uma empresa, né, privada, o patrão não tem que ficar cobrando o empregado, né? Não. Ele sabe da sua obrigação e inverte o seu papel, né? Se você não cobrar, ninguém tá nem aí, né? Ninguém tá nem aí. Até isso vem aos poucos, aí é aquilo que eu falei, a mudança no ambiente público é muito lenta. Vem se criando uma visão de que eu, gestor público, oferecendo um serviço melhor para a população, eu vou conseguir me manter nesse serviço, né? Bem, basicamente, vou me reeleger. Isso faz com que o pessoal comece a criar essa visão para o bom funcionamento, de modos lentos, né? Claro, tem os desvios, tudo que acontece de espúrio ainda no ambiente público, mas os processos estão evoluindo, se a gente parar para analisar. É que vocês são um pouco mais novos, né? Mas se vocês pegarem mesmo as atividades lá na década de 90, vocês vão ver que já é gritante a diferença. E uma boa parte disso também acontece por causa das pessoas. Mas por que então que a gente precisa ter esse cuidado com as pessoas no ambiente público? Como prestador de serviço, qual o nosso principal, vou pegar bem o setor de custo, insumo para que isso aconteça? É a mão de obra, não é? Vocês não concordam com isso? Sim. Não tem como pensar no serviço público acontecendo se eu não pensar nas pessoas. Então, aos que desejam algum dia ir para o ambiente público, levem essa mentalidade aberta para o ambiente público, buscando mudanças, seguindo a lei, claro, seguindo, infelizmente, todo o regramento que a gente tem que
faz com que isso seja lento, mas para que isso continue mudando. Que o ambiente público continue, mesmo que a passos lentos, sendo o ambiente melhor, tanto para os funcionários trabalharem, mas também para que eles ofereçam um serviço melhor no ambiente público. Professor, mas como é que eu faço todo esse controle? Vocês já se pararam para pensar nisso? Que ali a gente faz um monte de ilações, pensa, puxa, eu preciso melhorar o meu clima organizacional. Mas como é que eu faço para controlar isso? E agora? Eu tenho que desenvolver métricas para avaliação. Não tem como. Aí, nem tudo também a gente precisa criar. Por isso eu trago aqui uma ideia para vocês, para que se possa copiar também. Diga, Bianca. Professor, e eu ia comentar também que essa estabilidade que o concurso público dá para a pessoa, na minha opinião, eu acho que é algo que deixa a pessoa mais estagnada também, a evoluir, a buscar melhoras, porque ela sabe que não vai ser mandada embora, então ela não vai se empenhar da mesma forma com que uma pessoa ali registrada com riscos, né, de ser mandada embora, tem, né? Então, eu acho que faz uma diferença, assim, nos órgãos públicos. Sim, isso faz de maneira gritante. Mas dá para pensar em como fazer ele correr um pouco mais atrás, né? Era até a conversa que eu estava tendo com o Leandro ali na primeira apresentação. Será que eu posso remunerar ele de maneira variável? Ou seja, dar um bônus para ele por desempenho? Vão surgindo formas, é o que eu falei, não é algo antigo no ambiente público, essa remuneração variável vem engatinhando, mas já existem atividades que têm remuneração variável. Você tem que criar os outros fatores motivacionais para ele. Guilherme, Leandro, podem... Só para pegar o gancho da colega ali, da Bianca, essa estagnação, a questão de conflito pessoal também, né, porque você é um derrubando o outro. Eu tenho na minha família, que minha esposa é, né, funcionária pública e assim, questão que ela chega louca em casa justamente por causa de conflitos que acontecem entre eles lá que não tem a ver exatamente com o que eles precisam fazer, né, e desestabiliza, né. Uhum. Esse é outro ponto muito delicado e complexo para o gestor, né? Como controlar essas, vamos falar de rixa, né? Como se fosse uma rixa interna. Que todo ambiente público também é permeado por esse tipo de problema. Então, a gente tem que olhar para esses focos, pensando como é que eu vou controlar melhor isso. Era quem que ia falar também? Saiu a mãozinha e saiu. Era isso, Guilherme. Muito boa noite, professor. Pois então, aproveitando também o que a Bianca falou, eu acredito também que o desempenho do profissional, ele tem muito a ver também com a visão de mundo desse profissional, dessa pessoa física, que está inserida nesse sistema, que proporciona essa zona de conforto, né, esse comodismo, né? Então, puxa, por vezes que o profissional seja um profissional servidor público, ele vai ganhar menos dinheiro se ele for mais simpático, se ele for mais prestativo. É claro que ele é limitado, por vezes, pelo sistema, né? A gente já estamos careca, eu, né, super careca, de sabermos dessa situação, né, como que funciona a máquina pública, né? A burocracia e o processo, né? Puxa,
as coisas não funcionam para ontem, né? Então, tem todo esse sistema, né? Primeiro, a pessoa que está ali inserida no sistema, né, que tem por si só o seu desempenho, o seu ritmo, dentro da sua macrovisão, sua cosmovisão, sua experiência de vida. Depois, que o mesmo indivíduo está inserido nesse sistema, né, que é um sistema que não favorece ele a ter uma performance bacana, né, a desenvolver o seu potencial como pessoa, se é uma pessoa que tem contato, né, por exemplo, um bancário ou uma repartição pública, que atende pessoas, atende o público, né? Às vezes é aquela pessoa sisuda, que não sorri, que, sabe, nem encara você. Fala um bom dia olhando para o lado, assim, né? Nem parece que é curitibano. Por vezes, né? Então, coisas tipo, é nessa linha de raciocínio, né, que eu abordo, e realmente falta algo para que esses profissionais, essas pessoas, elas sejam pessoas humanas realmente, pessoas que têm emoções, sentimentos, que têm empatia, né? Elas são o órgão público ali representado, mas nem por isso precisam ser pessoas sisudas, pessoas que não têm empatia, que elas até por vezes se limitam a dar o seu melhor. Ficam ali engessados, numa zona de conforto, só mexendo no computador, nem olha para as pessoas ao lado, né? Que falta, por vezes, realmente, talvez um incentivo, de alguma forma, um incentivo financeiro, uma bonificação, né? É aquele sistema engessado, realmente, de conduta, entre aspas, conduta. É isso, eu acho. Então, é bem isso, Guilherme. Então, aí que vem o desafio do gestor público. Como identificar tudo isso? O que será que acontece com esse funcionário? Então, primeiro eu tenho que passar por um diagnóstico. Entendendo o que está acontecendo. Como eu vou fazer as mudanças para que eu consiga realmente atender o meu público, vamos falar assim, meu cliente, a sociedade, e ainda assim faça com que esse meu funcionário se sinta parte dessa organização e comece a mudar essas atitudes. Então, gestão de pessoas é o maior desafio do ambiente público. Inclusive, professor, eu não gosto de lidar com pessoas, eu gosto de lidar com números. Parabéns, o maior desafio vai ser a gestão das pessoas. Porque, inclusive, de maneira orçamentária, o maior valor, o maior volume de dinheiro e o que demanda, inclusive, controle para não ultrapassar limites constitucionais é a folha de pagamento. Pode falar, Guilherme. Pois então, eu também diria que dentro dessa gestão de pessoas, não apenas como gestor de um departamento público, né, de uma determinada área, mas como gestor realmente de pessoas, no sentido macro, né, de atendimento e tal, eu entendo também com essa situação com uma palavra, que é algo que eu trago dentro da minha vivência, né, de atendimento ao público, da minha atividade, que é acolhimento. Acolhimento. Isso é o que precisamos hoje, de forma geral até. Nós não temos mais bons vendedores, uma pessoa que tem atenção, que ouve, que está ali presente, não apenas fisicamente, mas está presente, né? Acolhe, realmente, né? Isso faz toda a diferença, você cria um vínculo com a pessoa, não necessariamente um vínculo para a intimidade, mas o vínculo necessário para aquela ocasião. Então, é o que falta na gestão pública, né, no atendimento ao público, o acolhimento. Vejo dessa forma. Mas a gente pode trabalhar a figura de treinamentos, de conscientização desse funcionário para essa evolução. Isso vem acontecendo. Claro, aí entra naquela situação, não da maneira como
eu gostaria, como consumidor do serviço público, né? Mas está aos pouquinhos evoluindo. E daí fica a reflexão. Preciso estudar para fazer essa gestão? Muito, né? São inúmeras formas de motivação, desenvolvimento organizacional, desenvolvimento de pessoas, gestão de resultados, o controle de resultados, para que a gente consiga fazer tudo isso acontecer, né? E principalmente com a restrição de dinheiro que existe dentro da esfera pública. Mas aí eu vou colocar esse material para vocês lá no AVA. Esse é um livrinho daí que vocês podem usar não só, não é focado em ambiente público, mas é focado nessas teorias. Apesar que o livro ele leva o nome aqui de Medidas do Comportamento Organizacional, mas ele faz medidas que são formas avaliativas tanto das relações humanas e também do desenvolvimento organizacional. E o que é o bacana dele? Alguém já chegou a ver esse tipo de livro? A ver esse livro? Não. Não. Ele é extremamente prático. Então, ele traz uma série de elementos que eu gostaria de verificar na minha organização. Cadê o sumário? Eita, apresentação. Relacionado a esses 3 temas e que eu tenho resultados práticos. Então, são pesquisas que eu posso efetuar dentro da minha organização. Então, uma das situações que eu acho muito interessante dentro do ambiente público. Cadê? Acho que é o 19. Não, 19 eu passei. Aqui é o 12. Justiça no trabalho. Pegar o gancho do Leandro falando da esposa que vive um ambiente tóxico. Justiça no trabalho, será que há um ponto a ser levado em conta? O que é a justiça no trabalho? Pois é, eu gostaria que o professor explicasse. Não sei. É você verificar aquela sensação de o ambiente que eu estou inserindo é justo comigo no meu trabalho, no desenvolvimento do meu trabalho, na forma de remuneração e na forma de progressão? Então, puxa, será que levam em conta todo o trabalho que eu desenvolvo? Não existe processo de relações de amizade? Que a gente sabe que isso existe, né? Até o famoso QI. E se eu sinto que eu estou em um ambiente injusto, eu vou ficar feliz? Puxa, eu me mato de trabalhar, faço tudo, cumpro todas as minhas metas, aí fulano, só porque é amiga do Beltrano, conseguiu a promoção e eu não. E é bem isso aí mesmo. Vai ao contrário do que a gente ouviu no primeiro trabalho aí, né? Uhum. Então, tá, eu sei pela teoria o que é certo. Mas como é que eu vou controlar se a minha organização está indo de acordo com o que as teorias apontam ou se ela está tomando o caminho contrário? Eu começo a trazer medidas. Puxa, então, eu sei que a justiça no trabalho não está sendo bem vista. Provavelmente,
eu tenha problemas com esse segundo item aqui. O segundo não, né? Aqui na lista é o 16º. Não, aqui é o 15º. Atitudes retaliatórias. Que comportamento é esse para um funcionário público? O que é uma retaliação? Como é que é? Estão me cobrando do que você fez, né? Uma resposta à primeira ação. Então, você não está sendo justo comigo? Então vou fazer de qualquer jeito. Ou vou fazer uma operação tartaruga. A gente vê isso muito no setor público, principalmente quem trabalha junto, dependendo do serviço de Receita Federal. Às vezes a gente vê retaliações. E a gente, então, pode usar essas ferramentas para fazer a avaliação. Mas é o que eu falei. Aqui fica fácil de enxergar alguns pontos no ambiente público, mas são aplicados a todos os segmentos, né? Será que na empresa que vocês trabalham, falar de atitude retaliatória, existe esse tipo de problema? Não? É possível, né, professora? Como o próprio colega ali falou, isso aí é aplicável na nossa vida, no nosso dia a dia também, né? Todo ambiente que exista relações humanas, a gente vai ter esse tipo de problema. Agora, só para explicar, então, para vocês dessas ferramentas, eu vou pegar o próprio Justiça do Trabalho aqui. Cadê o... Cultura. Aqui. Então, olhando cada um desses capítulos, ele traz toda uma fundamentação de como foi construído o questionário ou a métrica de avaliação, e ele te dá um instrumento prontinho. Então, você quer levantar escala de percepção de justiça distributiva. Vai colocar lá um questionário para esse funcionário responder, ou para os seus funcionários responder. Sou recompensado de maneira justa por minha responsabilidade no trabalho? Se aplica no ambiente público? Totalmente. Assim como no ambiente privado. Aí também ele traz uma segunda escala, justiça de procedimentos. Então as regras são bem definidas, todas as regras valem para todo mundo. Apliquei. Professor, mas vai exigir estatísticas complexas? Não. Cadê? Aqui para cima ele traz de maneira bem simples como que vai ser avaliado. Então, você vai pegar basicamente as médias das respostas para poder se enquadrar aqui. Então, de 1 a 3.9, uma relação frágil, está com problema. Não, foi quase a 5, está existindo indiferença. 5 a 7, a gente tem boas percepções de justiça. Questionários fáceis de serem aplicados. Sobre inúmeros pontos para serem observados das 3 teorias. E aí é o que eu falei para vocês, né? Pontos, às vezes, que a gente nem conhece. Cadê? Então, base de poder organizacional, clima organizacional. Isso daqui é bom para o setor público. Comportamentos éticos organizacionais. Comprometimento organizacional, o que o Guilherme estava falando,
aquela pessoa que a gente chega a atender, o cara não está nem aí para a gente. Confiança do funcionário na organização. Vocês confiam na organização de vocês? Pergunta delicada, né? Conexão de trabalho, contexto de trabalho, cultura organizacional, envolvimento com o trabalho, equipes de trabalho. Ó, aqui o Wagner comentou lá dos grupos, né? Estilos de funcionamento organizacional, várias métricas para vocês darem uma olhada. Aí, esse tema é só o início. Por quê? Pessoas, as teorias aplicadas às pessoas, será que a gente vai conseguir distanciar do ambiente? O próprio desenvolvimento organizacional fala de 2 fatores, né? Esqueci qual que é os 2 fatores. Quem pode me ajudar? Interno e externo? Internos e externos. Consequência, a gente vai começar a envolver outros fatores aqui que eu coloquei ênfase, né? Outros pontos que se relacionam também com as pessoas. A gente vai continuar essa discussão dentro do próximo assunto. Eu ia começar a falar com vocês um pouquinho das leis orçamentárias, mas não vai mais dar tempo, né? A não ser que vocês fiquem aí comigo até as 10h30, pode ser? Agora sim. Não vão me responder nem a porrete, né? né? Ô, professor, Mas- essa amizade, né? Só para fornecer a resposta, ou o suplemento para a resposta para vocês, eu vou até usar esse slide. Aqui a gente pode falar, dentro desse planejamento organizacional, das 3 fases do planejamento, 2. Planejamento estratégico, a gente comentou na aula passada, né? E o planejamento tático. A única coisa que o setor público é engraçado que tudo é lei. Então, existe uma lei para organizar o planejamento estratégico. Quem é? É o chamado plano plurianual. Então, ele é feito sempre, apesar que a lei considera ele de médio prazo, eu acabo ficando uma decisão entre médio e longo, porque 4 anos hoje, para mim, já é longo prazo. Mas ele é considerado de médio prazo com duração de 4 anos. Então, a gente sempre vai fazer um planejamento das ações da entidade pública para um período de 4 anos. E com base nesse plano desenvolvido para os 4 anos, a gente vai desenvolver planos estratégicos para cada ano. Bem aquele período até meio... A médio prazo, né? Isso. Se bem que a lei não chama de médio prazo. A lei já fala que aqui é curto prazo. Aquela visão antiga, né? Porque hoje em dia, com toda a globalização, com toda a tecnologia, 4 anos já é longo prazo. Muita coisa muda em 4 anos. 1 ano também seria médio prazo. Mas a lei chama de curto. Mas é o quê? Também legislação. Sim. Hoje em dia, 4 anos, muita coisa acontece, né? Eita, gente berrando aqui no condomínio. A gente tem
a lei da diretriz orçamentária. Então, ela é uma consequência, um desdobramento dos 4 anos em 4 leis de diretrizes orçamentárias. Então, ali a gente vai ter uma ferramenta indicando como vai ser feito essas regras para o orçamento anual, quais as diretrizes que vão serem utilizadas para a captação e aplicação do recurso, e por consequência dessas diretrizes baseadas no plano plurianual, a gente encontra a lei de orçamento anual. Também aí para um ano, para a legislação considerada de curto prazo, né? Mas, no meu ponto de vista, é médio prazo. E aonde a gente vai definir quais os recursos que eu vou ter e aonde eu vou aplicar esses recursos para conseguir atingir as minhas metas estratégicas. Então, ele vem se desdobrando. Faço um plano de gestão ali de 4 anos. Ano a ano eu vou fazendo as diretrizes orçamentárias e, por consequência, as leis orçamentárias anuais. Mas o que me deixa em dúvida é sempre por que lei? O plano plurianual é uma lei, a LDO é lei, o orçamento anual é lei. Por que será que tem que ser desse modo? Eu sempre me confundo nesse ambiente. Lembram lá dos princípios? Algo se faz na gestão pública que não seja definido em lei? Não. Não. Ele é completamente diferente do nosso ambiente privado, que a gente pode fazer qualquer coisa que a lei não proíba. No ambiente público, eu tenho que fazer tudo o que a lei me permita. Por isso existe essa regulamentação na forma de lei, transformando esse planejamento em uma forma efetiva de execução do ambiente público. Mas, claro, era só para vocês responderem a questão de frequência, porque a gente vai falar na próxima aula não, porque vai ter as apresentações e eu vou fechar essas teorias, mas daí na outra a gente vai entrar em cada uma dessas ferramentas. Beleza? Professor, próxima aula não vai ser feriado. Depois do feriado. Caso. Tá, não, é que eu fiquei na dúvida, o caso que é feriado só em Curitiba, né? Não, mas é feriado. Beleza. Como a faculdade é em Curitiba, eles consideram feriado. Okay. E, na verdade, vocês não vão ter aula nem quarta, nem quinta e nem sexta, tá? Já estão sabendo disso? Não. Se vocês olharem o calendário, tá como recesso. Ai, que maravilha, professor. Viu? Alguma notícia boa vocês vão ter na aula, né? Vão sair alguma coisa boa da aula. Mas vai emendar. Eu olhei essa semana, eu estava lá na faculdade esperando liberarem o elevador, aí eu olhei no calendário, estava como recesso. Então, vocês olharem lá é recesso. Mas então, Rodrigo, depois do feriado, a não ser que vocês queiram que a gente faça aula na semana que vem, a gente faz, não tem problema. Tem que seguir calendário, né, professor? Tem que seguir o calendário? Então tá. Tá cara de pau, hein, Rodrigo? Já foi melhor, hein? Vou trabalhar na sexta. Não, tô brincando, tô de sacanagem.
Então, pessoal, deixa eu voltar a aparecer aqui um negócio que eu... Conversamos só no dia, acho que é 16, né? 15. No dia 15 a gente tem a continuidade das apresentações. Beleza? Beleza. Beleza. Então tá, gente. Então, no Ava lá eu vou colocar o material para vocês. Leandro, eu vou reabrir as questões, aí fica para os demais, quem quiser entrar e responder, tá tranquilo? E nos vemos no dia 15. Tá bom? Ok, obrigado. Bom feriado para todos. Obrigado, senhor. Boa noite. Feriado, Boa pessoal. noite, professor. Boa noite, Boa noite, Leandro. professor. Boa noite. Boa noite, professor. Até semana que vem. Boa noite, Amanda. Até semana que vem.